6h29, nós já vamos iniciar a nossa meditação hoje e eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, se você tem ela disponível aí, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, a partir do verso 14. Existem verdades na Bíblia tão maravilhosas que a nossa mente carnal, ela recusa a acreditar. Ela recusa a acessar aquilo que Deus já liberou sobre a nossa vida. Nós vamos ver hoje uma verdade tão grande que para muitos religiosos ou para muitos que têm a mente fechada, não conseguem entender e receber essa bênção que o Evangelho traz para nós. O título da nossa meditação hoje é Você que aceitou Jesus Cristo, que nasceu de novo, você é filho de Deus e herdeiro com Cristo. Nós vamos entender um pouco sobre isso, o que significa isso, ser herdeiro de Deus, ser herdeiro com Cristo. Eu quero te convidar a acompanhar na Bíblia, porque toda a nossa meditação é baseada na palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. Ela não contém, ela é a palavra de Deus. Logo, tudo que está nela é para mim e é para você como uma verdade absoluta. Glória a Deus por isso. Romanos capítulo 8, versículo 14, diz o seguinte: Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se você tem o Espírito Santo habitando em você, é porque você creu no Senhor Jesus Cristo, é porque você nasceu de novo, é porque você foi liberto do império das trevas e foi colocado no reino de Deus. Então você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você. Se o Espírito Santo te guia, é porque você é filho de Deus. Essa é uma verdade que a maioria acessa, mas não vive de acordo. Nós vamos entender o porquê que muitos não vivem de acordo. Vós, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, porque vocês não receberam um espírito de escravidão. Tem muitas pessoas que vivem como servos de Deus e não como filhos. E isso talvez para sua religiosidade, talvez ela cause um pouco de receio. Você fala, mas eu não sou servo de Deus? A Bíblia, ela fala que você é filho de Deus. É o que o texto está falando aqui. Certo? É o que o texto está falando. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados. Não precisa ter medo. Mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O Espírito Santo que veio habitar em mim é o espírito de adoção. Eu fui adotado por Deus. Eu fui feito filho de Deus. Versículo 16. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo, ele testifica dentro de mim e me mostra que eu sou filho de Deus. Da mesma forma que ele fala ao seu coração. Só que a nossa mente, talvez ela demore um pouco a entender isso. Nós vamos entender hoje, através da palavra, que existem fortalezas na sua mente que precisam ser quebradas. Existem ensinamentos antibíblicos que foram colocados na sua mente que impedem você de acessar as promessas que Deus já liberou para você. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, você e eu, que cremos no Senhor Jesus Cristo, que nascemos de novo, fomos feitos filhos de Deus. Amém? Agora entra a segunda parte, que é a parte que a gente vai meditar mais, que é a questão de ser herdeiro de Deus. Versículo 17. E, se somos filhos, somos também herdeiros. A palavra está falando. Se você aceita que você é filho de Deus, você também precisa entender que, uma vez filho, você é feito herdeiro. Herdeiro de Deus
e co-herdeiro com Cristo. Eu vou até pesquisar aqui para mim te falar o sinônimo de herdeiro. Você sabe o que é, mas eu vou buscar aqui só para a gente ver. Herdeiro. Ó. Herdeiro é uma pessoa que tem o direito de receber os bens, dinheiro ou o patrimônio de alguém que faleceu, seja por força da lei ou por meio de um testamento. O termo também pode indicar os filhos de alguém ou quem dá continuidade a uma tradição, ideia ou negócio. Então, o herdeiro, ele é aquele que recebe algo de alguém que faleceu. Esse é o herdeiro. Mas se o pai ainda é vivo, ele não deixa de ser herdeiro. Logo, Deus não morre, Deus é eterno. Ele sempre existiu, sempre vai existir. O nosso papai Deus, ele é eterno. Nós somos herdeiros com Deus vivo. E ele disponibiliza tudo para nós. É o que diz o texto, ó. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E o que significa essa palavra co-herdeiro? Será que Jesus Cristo ele tem um direito maior sobre a herança ou é semelhante ao nosso? Vamos para co-herdeiro? Vamos aqui no significado. Co-herdeiro. Co-herdeiro significa aquele que recebe uma herança junto com outra pessoa. Junto com outra pessoa. Refere-se a uma das pessoas que tem direito aos bens de uma pessoa que faleceu, dividindo o mesmo patrimônio. Ou seja, todo co-herdeiro tem direito à mesma herança. Quando o Senhor Jesus Cristo morreu ali na cruz do Calvário, que ele pagou o preço do nosso pecado, ele nos comprou, nos redimiu e nos fez filhos de Deus, nós fomos colocados em lugares celestiais em Cristo. Efésios fala sobre isso. E um co-herdeiro, ele está na mesma, ele tem os mesmos direitos de herança que o outro. Logo, tudo o que é de Jesus Cristo também é seu, biblicamente falando. Se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E aí o texto continua, ele diz o seguinte: se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Ou seja, um herdeiro de Deus, um co-herdeiro com Cristo, ele recebe tudo o que o Pai tem. Se você for trazer para a nossa vida material aqui, um herdeiro, ele recebe tanto as coisas, as riquezas, o patrimônio, quanto as dívidas. Falando aqui, terreno. Logo, quando eu entendo que eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, eu tenho acesso a tudo que Deus tem, eu tenho acesso a tudo que Jesus Cristo tem pela fé. E isso inclui o quê? Os sofrimentos de Cristo. Qual é o sofrimento de Cristo? A perseguição. Se você se declara filho de Deus, se você se declara herdeiro de Deus, você tem que entender que da mesma forma que você tem acesso às bênçãos, você também tem acesso ao sofrimento de Cristo. Qual é o sofrimento de Cristo? Resistência espiritual, perseguição. É você entender que da mesma forma que Jesus Cristo foi perseguido aqui, você vai ser perseguido. Porque o mundo não reconhece o reino de Deus. O mundo ele não reconhece o reino de Deus. Quando você entende, quando eu entendi a minha posição em Cristo como filho de Deus e como herdeiro, é tão maravilhoso isso que a nossa mente ela demora um pouco a entender isso.
Porque é uma verdade que primeiro você recebe no seu espírito, para que a sua mente seja renovada. Romanos capítulo 12 diz o quê? Olha o que diz Romanos capítulo 12, versículo 2. Diz assim, ó: E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Se você tem dificuldade de acessar e de receber que você é filho e herdeiro, peça ao Espírito Santo para renovar a sua mente, para que você possa entender essa verdade tão maravilhosa. Quero ler mais um texto, lá em Gálatas, que também fala sobre isso, para que a gente possa, como igreja, viver como filhos de Deus e não como servos. Ah, então você está falando que eu não devo servir a Deus? Você deve servir, mas não como um servo, como um escravo. Você tem que entender que você, como filho, você não trabalha para Deus. Você está implementando o reino do seu pai. Você está trabalhando para o crescimento daquilo que também é seu. Faz sentido? É diferente quando você é um empregado que trabalha e faz algo para alguém, do que aquele que trabalha e faz algo para si mesmo. Quando eu falo si mesmo, é que eu entendo que o reino de Deus, ele também é o meu reino, porque eu sou filho dele e sou herdeiro dele. Jesus Cristo é o Rei dos Reis e nosso Deus e Pai é o Rei do Universo. Nessa hierarquia, eu estou ali abaixo de Cristo, lógico. Eu sou um ser humano, mas eu tenho a natureza divina. Pedro fala sobre isso. Eu quero que você me acompanhe aqui em Gálatas, capítulo 4, versículo 1, que diz o seguinte: Digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo. Quando eu leio esse texto, eu preciso ler e entender com os olhos espirituais o que Paulo está dizendo, que um herdeiro é menor de idade. Ele não está falando de idade como nós entendemos aqui, de eu tenho 38 anos, você tem talvez 30, o outro tem 60 anos. Não, ele não está falando disso, ele está falando da idade espiritual. Porque quando uma pessoa aceita o Senhor Jesus Cristo e nasce de novo, ela nasce um bebezinho espiritual. E aí, quanto mais ela conhece a palavra e ela tem experiência com Deus, ela vai crescendo espiritualmente. E aí ela sai de bebê, ela vira um jovem, ela vira um adulto espiritual. Ela vai crescendo espiritualmente, vai ganhando maturidade espiritual. E nesse caso aqui, Paulo está falando, enquanto o herdeiro é menor de idade, ou seja, enquanto a sua mentalidade for de criança, você nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo. Ou seja, todo filho de Deus é herdeiro, mas nem todos acessam essa posição ou entendem quem eles são em Cristo. Mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. É por isso que pessoas olham e falam assim, não, realmente vai vir uma crise aí, mundial, e as coisas vão ficar difíceis. Nossa, você viu como é que o arroz está caro? Você viu como que a carne está cara? Você viu o preço da gasolina? E você começa a olhar e viver conforme os rudimentos deste mundo. E você se esquece que o dono do universo é Deus. E ele deu esse universo ao homem. O mundo, né? Deu o mundo ao homem. Colocou o homem no mundo e colocou ele como o dominador. Se você for para Gênesis, você vai ver que Deus deu domínio ao homem. O que é domínio? É governo. É autoridade. Enquanto a pessoa vive com a mentalidade de um escravo, ela vai viver nesse mundo correndo atrás do dinheiro, ela vai viver nesse mundo de acordo com o que o mundo pensa. Mas no momento que a minha mente ela é renovada,
Aleluia, glória a Deus. Eu entendo que o meu Deus é o Deus Todo-Poderoso, o Rei do Universo. Ele é dono do mundo. Eu sou filho dele, sou herdeiro. Eu vou entender que eu não preciso me preocupar com o preço da gasolina. Eu não preciso me preocupar com o preço da carne. Porque Deus vai dar o sustento. Isso é bíblico, está na palavra. A Bíblia diz que se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o seu Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que creem. Quando eu recebo e entendo e desenvolvo um relacionamento com o Espírito Santo, eu aprendo a acessar aquilo que Deus tem para mim. Seja na área da saúde, seja na área espiritual, ministerial, seja na área financeira, seja na área sentimental. E eu vou entender a plenitude da prosperidade divina. E quando eu falo prosperidade divina, eu falo ir bem em todas as coisas. Se você ler o Salmo capítulo 1, você vai ver que aquele que vive ali diante de Deus, ele vai bem em tudo que ele faz. Então, se tem alguma área na sua vida que não está indo bem, que você não está prosperando, não está conseguindo desenvolver, é porque você está quebrando algum princípio. Aí você fala, não, mas Deus permite. Deus permite o quê? O sofrimento de Cristo. Qual foi o sofrimento de Cristo? A perseguição. Porque as pessoas vão olhar para você e vão falar assim, não, essa pessoa aí é doido. Por quê? Porque o evangelho, para aqueles que não creem, é loucura. Mas para aqueles que creem, é o poder de Deus. Então eu sou herdeiro. Logo, eu tenho domínio. Logo, eu reino. Logo, eu governo sobre todas as coisas. Primeiro, sobre mim. Eu tenho governo sobre a minha vida. É por isso que eu não me deixo escravizar por nada. Eu não me deixo escravizar por pornografia, eu não me deixo escravizar por álcool, eu não me deixo escravizar por comida, eu não me deixo escravizar, porque eu tenho domínio. O fruto do Espírito Santo é o quê? Domínio próprio. Primeira coisa, você precisa governar você. Quando você tem domínio sobre você, sobre o seu pensamento, sabia que você pode ter domínio sobre o seu pensamento? O Espírito Santo, ele te dá domínio, governo sobre o seu pensamento. Aí você fala assim, nossa, mas eu penso só coisa ruim. Mas a palavra de Deus diz que os nossos pensamentos precisam ser somente coisas boas. Se a Bíblia diz que você tem que ter somente coisas boas no seu pensamento, é porque você tem domínio sobre isso. Se você não tem, é porque você não vive segundo o Espírito Santo, porque o Espírito Santo te dá domínio sobre todas as coisas. Se eu governo a minha vida, a minha mente, o meu espírito, logo eu vou ter condições de governar aqui nesse mundo, de viver como um filho de Deus, um herdeiro e um rei. Quando a Bíblia fala que o Senhor Jesus Cristo é o Rei dos reis, porque Ele é o meu rei e eu também sou rei. O que isso significa? Eu governo sobre todas as coisas. A igreja foi chamada para governar, não para viver como se fosse escravizada. Amém? Glória a Deus. Eu vou continuar lendo aqui. Eu quero ler aqui no versículo 6 do capítulo 4 de Gálatas, que a gente está lendo. E preste atenção nesse texto, abre bem o ouvido e recebe no seu espírito essa palavra. E porque vocês são filhos, aleluia, glória a Deus, faz alguma coisa, dá um amém, dá um grito onde você estiver aí, glorifica o nome de Deus. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. Deus enviou o Espírito de Jesus Cristo ao nosso coração. E quando a Bíblia traz coração aqui, ela não está falando do seu órgão que bombeia o sangue. Por quê? Entenda que você é um espírito. Essa é a sua essência. Você é um espírito. Você tem uma alma e você habita em um corpo.
Isso aqui é a minha casa terrena. Eu não sou isso aqui. Eu sou um espírito que tem uma alma e habito num corpo. Logo, quando a palavra de Deus fala o nosso coração, ela está falando do nosso espírito, do centro, da raiz de quem eu sou. Se você, então aqui ó, porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, ao meu espírito. O Espírito Santo, ele vem e ele se faz um com o meu espírito. E esse espírito clama, Abba, Pai. Ou seja, eu acesso a filiação. Assim, você já não é mais escravo, porém filho. E sendo filho, também é herdeiro por Deus. Outra tradição diz, você é feito herdeiro por Deus. Deus te fez herdeiro. Deus te deu domínio sobre todas as coisas. Você reina e governa sobre tudo. Eu reino e governo sobre tudo. Essa é uma verdade tão maravilhosa que alguns duvidam e por isso não acessam. Porque eu só vou acessar verdades espirituais se eu tiver fé. A fé é a certeza daquilo que eu não enxergo. Nossa live já começou a ficar longa. A gente vai já partir para a finalização. Mas se a gente fosse desenvolver aqui, a gente entender e aprender coisas ainda mais, sabe? Tem muita coisa, muita riqueza ainda para a gente entender sobre a nossa posição em Deus. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Você foi feito uma nova criatura. Você tem a natureza divina. Você é um cidadão dos céus. Isso tudo está na Bíblia. É tudo Bíblia, é tudo palavra. Ontem nós falamos um pouco sobre o filho pródigo e nós não falamos do outro filho. E aquele outro filho, que era o filho que estava lá, que ficou servindo a Deus, olha o que ele diz, para você entender que talvez essa é a sua posição, talvez é assim que você pensa. Vou ler rapidamente aqui, porque já ficou longa, mas olha aqui. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar da casa, ouviu a música e as danças. O irmão do filho pródigo. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou, o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. O filho religioso. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar, mas ele respondeu ao seu pai. Olha o que o filho mais velho, ou o filho que ficou, respondeu para o pai. Faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com meus amigos. Você que tem a mentalidade de escravo, você que ainda não acessou a posição de filho e de herdeiro, você vai olhar e falar assim, mas tem pessoas que são abençoadas por Deus e eu não sou. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu, presta atenção, meu filho, você está sempre comigo, tudo o que eu tenho é seu. Aleluia, glória a Deus, tudo o que Deus tem é seu, tudo o que Deus tem é meu, e é por isso que eu posso viver e governar sobre todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Vamos fazer uma oração aqui, para a gente já ir caminhando aqui para a finalização. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo te dê discernimento e entendimento para receber isso no seu espírito, essa verdade. E Satanás ele vai falar que isso não é verdade, mas a palavra de Deus ela deixa isso bem claro. Pai, nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor nos fez filhos. Agradecemos porque somos herdeiros, herdeiros do Senhor. Nós fomos feitos herdeiros pelo Senhor. Obrigado por nos dar domínio sobre todas as coisas. Obrigado por nos colocar numa posição tão maravilhosa, papai. Obrigado por essas verdades. Ajude-nos a entender isso, a absorver isso nos nossos espíritos, para vivermos como reis e sacerdotes do Senhor.
e entendermos que estamos aqui neste mundo para implementar o reino do Senhor. Nos dê uma mentalidade de reino. Ajude-nos a renovar e renove a nossa mente, Senhor. Nós te clamamos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado.